Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. É Marcos capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães. Vamos ler com bastante atenção. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Se os deixar ir em jejum para a sua casa, desfalecerão no caminho. Porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhes: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou a multidão que se assentasse no chão. Então, tomando os 7 pães e tendo dado graça, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também lhe os pusesse diante. E comeram e saciaram-se. Então, dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a parte de Dalmanátua. Esse capítulo 8, meus irmãos, inicia da seguinte forma: naqueles dias, quais dias se refere? Quais dias se refere às Escrituras Sagradas? Naqueles 3 dias, Jesus ficou ensinando o Evangelho 3 dias. Jesus ficou pregando o Evangelho por um período de 3 dias. Meus amados, por que eu falo 3 dias? Porque está aí no versículo 2. Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo. Meus amados, se já há 3 dias a multidão está com Jesus, você já parou para pensar como nós dedicamos pouco a nossa vida a Deus? Se a multidão ficou 3 dias com Jesus, Jesus ensinando, pregando o Evangelho, e às vezes nós chegamos na igreja, o culto começa às 7, mas às vezes chegamos 8, às vezes chegamos 7:30. Nós temos de 7, 8 até 9 horas de culto a Deus, apenas 3 horas. E preste bem atenção, 2 horas, né? É verdade. De 7 a 8, de 8 a 9. 2 horas de culto. E nós estamos vendo uma multidão aqui já 3 dias com Jesus Cristo. E há quem diz por aí que nós somos um povo fanático por cultuar a Deus 3 dias na semana também, né? Domingo, terça, quarta, sexta e sábado. 5 dias.
Mas a multidão está com Jesus já 3 dias. Então, ou seja, a Bíblia nos deixa entender, seguindo aqui uma ordem cronológica dessas escritas, nos deixa entender que esse povo ficou com Jesus consecutivamente 3 dias. Porque no versículo 3, Jesus disse: se os deixar ir em jejum para a sua casa, desfalecerão no caminho. Jesus está dizendo, esse povo está comigo há 3 dias, está sem comida há 3 dias, está de jejum há 3 dias. Isso, se eu deixar eles irem embora sem alimentar, é provável deles adoecer no caminho. Meus queridos, eu vejo quão longe nós estamos de ser fanático, igual muitos dizem que nós somos. Eu vejo. E naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo que comer, está deixando claro, não tendo que comer. Não tendo que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: eu tenho compaixão desse povo. Eu tenho compaixão desta multidão. Quando eu entendo, que eu faço uma análise nessa palavra, tenho compaixão da multidão, eu entendo que Jesus está dizendo por nós hoje: ninguém, qualquer um que seja, que dedica o seu tempo, a sua vida por mim, por ouvir o meu evangelho, a minha palavra, eu tenho compaixão dele. Esse é Jesus que está dizendo, isso aí no versículo 2. Eu tenho compaixão da multidão. Jesus Cristo, Ele tem compaixão de nós. Jesus Cristo, Ele tem misericórdia de nós. Nós que muitas das vezes enxergamos pouco. Enxergamos pouco. Nós não paramos para analisar o que Deus faz por nós. E o que o Senhor tem feito por nós. E ainda nos faz promessa. E mesmo nós sendo errantes, sendo falho, Deus ainda tem misericórdia de nós. Jesus Cristo ainda nos ajuda. Sendo pecador, sendo falho, Jesus Cristo ainda diz: aquele que humilha, alcança misericórdia. Isso é o quê? Compaixão. É compaixão. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, e não têm que comer. Quando eu faço uma análise da compaixão de Cristo, eu posso também fazer uma análise da multidão que está com Ele. Porque se a multidão está com Jesus há 3 dias, você sabe o que eu vejo nisso daí? O quanto esse povo confia em Cristo Jesus. O quanto esse povo descansa em Jesus. Quem vai ficar 3 dias sem comer? Mas eles ficaram com Jesus. E Jesus Cristo diz: aquele que vinha a mim, de modo algum eu lanço fora. Salvação, compaixão, misericórdia. Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Você sabe o que eu vejo nisso também? Eu vejo que o povo está tão confiante em Cristo Jesus, que eles nem estão lembrando de comida. Estão lembrando de Cristo Jesus. Está lembrando de ver o mestre, o rabi, ensinar o evangelho de Cristo Jesus. Não tem pressa para ir embora. Não tem pressa. 3 dias, já parou para pensar, nós ficar 3 dias com o dono de Jesus aqui? O vizinho taca a pedra em nós. E se seu irmão não arrancou um sapato aí, taca na cabeça do pastor?
Bora, pastor. E nós estamos vendo a multidão 3 dias com Jesus. E não foi eles que preocuparam com comida. Foi Jesus que preocupou com comida para eles. Talvez se tivesse escrito assim, e a multidão está pedindo Jesus o que comer. Nós poderíamos dizer, esse povo está doidinho para ir embora caçar comida. Está doidinho querendo ir jantar. Mas não foi eles que preocuparam com isso. Foi Jesus. Eu vejo que Jesus não nos deixa passar fome, eu vejo dentro dessa palavra. Eu vejo que Jesus não nos deixa desorientado, porque Ele está ensinando a palavra. Eu vejo que Jesus, Ele mostra, Ele prega e faz o que prega. Eu vejo Jesus tendo compaixão. Eu vejo Jesus declarando amor. Eu vejo Jesus preocupado. Está tudo aí dentro. Eu vejo Jesus preocupado com nós aqui nesta noite. Eu vejo Jesus olhando de lá e pensando, esse daqui é um servo fiel, ele está comprometido no meu evangelho, então eu vou olhar para a lata dele lá na casa dele, eu vou olhar para a dispensa da casa dele, eu vou multiplicar lá. Está precisando de saúde, então eu vou. Porque se você voltar no capítulo anterior, você vai ver que Jesus fez um grande milagre, a cura de um surdo e gago. Ele está curando milagre. Que é dentro dos processos dos 3 dias que ele está ensinando. E se você voltar um pouco mais, você vai ver mais milagre. Então Jesus está preocupando com o alimento, Jesus está preocupando com a salvação, Jesus está preocupando com as vidas. Se os deixarem ir, ali ó, é ele que está falando, é Jesus que está falando, não é a multidão, no versículo 3. Se os deixar ir em jejum para a sua casa, desfalecerão no caminho. Na atualidade de hoje, se você é convidado para uma reunião, ou você põe a mão no bolso e compra o que comer lá no caminho, então você desfalece no caminho, porque hoje se faz uma reunião, o pastor não dá comida para vocês não. Assim ou não é? Mas é verdade? Mas Jesus é o contrário do homem. Jesus, ele tem amor pelos seus. Jesus, ele tem amor por aqueles que o seguem, que o para ouvir. Ele faz cumprir aquilo que está escrito em Isaías capítulo 53. Vim. Tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, moído nas faces, e faz cumprir também o próprio ensinamento dele. Vinde a mim todos vós cansados, que estão oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele está pregando, aliviando. Aqui ele está saciando a fome deles. Está cumprindo o que está escrito. Se os deixarem ir em jejum para a sua casa, desfalecerão no caminho. Porque alguns deles vieram de longe. Presta atenção aqui. Jesus está preocupado com todos, não é só com um não. E eu tenho certeza que Jesus tem um objetivo com a sua palavra aqui nesta noite. Eu tenho certeza que Jesus está preocupado com alguém aqui. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza que Jesus também, com a mesma preocupação que ele está tendo com essa multidão, ele está tendo com alguém aqui nesta noite, e da mesma forma que ele não permitiu que eles fossem embora sem alimentar, também esta pessoa cuja preocupa aqui nesta noite, não vai sair da mesma forma que chegou. Rebandagaçoura, pai, assai. Oh, Jesus lindo! Se os deixarem ir em jejum para a sua casa, desfalecerão no caminho. Talvez hoje Jesus está pregando para alguém aqui. Se eu não falar contigo nesta noite, talvez você pode desistir no caminho.
Se eu não ter compaixão de você aqui nesta noite, talvez pode haver uma guerra no caminho e você não resistir. Então eu vou te alimentar. Se os deixarem ir em jejum para a sua casa, desfalecerão no caminho. Jesus está preocupado com a saúde. Jesus está preocupado com a necessidade de alimentar. Jesus está preocupado com a vida espiritual. Jesus está preocupado. Jesus preocupa com nós. E não preocupa só com os de perto, não. Ele preocupa também com os de longe, porque ele faz menção em dizer, porque alguns deles vieram de longe. Glória a Deus. E seus discípulos responderam-lhes: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Isso me surpreende. Essa pergunta dos discípulos, isso aí foi uma pergunta bem incrédula, não foi? Ele está perguntando. Os discípulos de Jesus, Jesus está falando, mestre, para quem já contemplou Jesus operar milagre, e hoje e agora falar isso, olha aí. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? De onde? Sabe, eu vejo nessa pergunta algo muito interessante. É que Jesus está dizendo para eles assim: olha aqui, eu não quero saber de onde vai sair. Mas eu sei que aonde não tem, eu faço teu. Não importa. Deus assim, quando Ele quer fazer algo, Ele vai fazer e ponto final. Ponto. Eu vou levantar, eu pego e levanto. Eu vou ungir, pronto, está ungido. Eu vou prosperar, pronto, está prosperado. Eu vou mudar a vida de fulano, pronto, vai mudar, uai. Ah, mas antigamente, mas você era assim, agora você está desse jeito. É porque Deus chegou no negócio. Mas só que eu vejo nessa pergunta um pequeno egoísmo dos nossos irmãos discípulos de Jesus. Porque eles sabiam que tinham um pãozinho e sabiam que tinham uns peixinhos. Embora a fé deles era calculado, baseado naquilo que eles tinham, o que eles viam. E eu quero falar para você. Vou até usar a Bíblia aqui. Os discípulos estavam calculando dentro daquilo que eles viam, que estava diante dos olhos deles. A palavra de Deus é o contrário dos discípulos. Se você vai pregar a palavra de Deus, você não pode olhar apenas para aquilo que está escrito. Não é para aquilo que está diante dos teus olhos. Você tem que enxergar um pouco além. Então os discípulos estavam preocupados porque eles estavam fazendo a medição deles pelo que eles viam com os seus olhos, que estava diante da face deles. E os discípulos responderam-no: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? De onde? Será que eles não ouviram a história que Deus fez chover maná? Será que eles não ouviram a história do Velho Testamento que Deus fez brotar cordonizes no mar? Será possível? Que Deus fez o cajado de Moisés virar uma serpente? Que Deus fez o rio do Egito se tornar sangue? É possível. Que eles também não ouviram a história dos rãs que surgiu dentro do Egito, do anjo que passou para matar os primogênitos lá do Egito. Será possível?
É possível que alguém está com a fé tão pequena assim, aqui nessa pequena congregação. É possível que Jesus está querendo mostrar que que ele multiplica pão no deserto. E o interessante é que Jesus vai multiplicar pão e também vai ter peixe no deserto. O deserto é areia, terra árida. Talvez ele poderia tocar numa água, se tivesse uma água, né? Tocava na água, fazia os peixes subir lá e pegava o peixe. Mas não. Mas não tinha água, era deserto. Está falando aí. Ó. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Vamos analisar as condições. Está no deserto. Aonde se acha farinha de trigo no deserto? Aonde se acha rio, lagoa ou represa para pescar? As condições estão muito escassas, né? E agora, mesmo se tivesse o trigo, onde é que eles iam fazer pão? Eu não sei que eles amassavam aquele negócio no meio da areia lá e colocavam o calor da areia passar, né? Não, só estou fazendo uma análise aqui na história desse versículo 4, para nós entendermos o quão estava complicado de conseguir pão e peixe nesse lugar. E para piorar a situação, era multidão de gente. Não falou que era apenas 15 pessoas, era multidão de gente. No versículo 9, fala para nós quanto é essa multidão. E os que comeram eram quase 4.000. Vocês têm noção de tamanho do milagre que Deus operou nesse lugar? É possível que Deus não é capaz de prosperar na vida de uma família de 5 pessoas? De 7 pessoas? 10 pessoas? 20 pessoas? É possível que alguém está aflito, preocupado com o dia da manhã aqui hoje? Ou está preocupado com o que vai comer hoje? O que vai beber? É possível? Mas eu vou dizer para você, talvez pode ser que seja possível que tenha alguém que hoje passando por problemas difíceis na vida, mas eu vou dizer para você, se Jesus alimentou quase 4.000 pessoas no deserto, o que será essa provazinha que você está passando? O que será? Nada. Não é nada. E perguntou-lhe: quantos pães tendes? É interessante nós observarmos a forma em que Jesus está encaminhando essa mensagem. Porque ele disse no versículo 2 e no versículo 3 que tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo. Jesus está contando, tá? Jesus é contativo, sabe disso. Estão comigo e não têm que comer. Jesus sabe que eles não têm o que comer. Se os deixarem ir em jejum para a sua casa, desfalecerão no caminho. Jesus está preocupado com a saúde deles. Porque alguns deles vieram de longe. Jesus sabe das nossas localidades. E os discípulos, né, responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? Enquanto um está preocupado com as condições que não são favoráveis, Jesus está puxando informação da situação para que ele entre em ação. Primeiro, a palavra de Deus. Ela revela tudo e contém informação que precisamos. Então Deus puxa nossas informações, olha de lá, por intermédio da palavra dele que é revelado. E lá vai Jesus continuando. Ele vai puxar mais uma informação. E perguntou-lhes: quantos pães tendes? Você a lembra bem da multiplicação do azeite da viúva de Eliseu? O que tu tens em casa?
Foi uma pergunta que ele fez. Ela disse: eu não tenho senão uma botija de azeite. E Jesus fez a pergunta. A diferença dessa pergunta para a pergunta da mulher de Eliseu, ou da viúva de Eliseu, é que aqui é pão, lá é azeite. Lá é azeite. Mas fez uma pergunta puxando informação. A mulher disse: eu tenho, senão apenas uma botija de azeite. Então pronto, entra para dentro do seu quarto. Porque lá quem está multiplicando não é Eliseu, é Deus. Mas aqui é Jesus na terra. Aqui é Jesus na terra. E disseram-lhe: 7. Esse número 7, dentro de Israel, ou em qualquer lugar, mas principalmente em Israel, ele tem um peso muito grande, porque é o número da perfeição. Porque Deus aperfeiçoou toda a sua criação no 7º dia. Pode pegar lá em Gênesis e ler, que você vai ver que Deus aperfeiçoou tudo no 7º dia. Por isso que o número 7 é visto como o número da perfeição. Se você prestar atenção, Isaías vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Se você prestar atenção do Eliseu com Naamã mergulhou 7 vezes na água e foi curado. Se você pegar o exemplo, as cartas enviadas às igrejas de Apocalipse, são 7 cartas, 7 igrejas, 7 castiçal. 7 cálices, né? Não é isso? 7 taças. Tem também as 7 taças da ira de Deus. Não é isso? E por aí você vai vendo que como o número 7 se repete na Bíblia por várias vezes. Porque o número da perfeição. E nós estamos vendo aqui justamente 7 pães. Por que 7 pães? Quem é o único ser perfeito que vem nessa terra? Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus disse assim: os vossos pais comeram o pão que desceu do céu, o maná que desceu do céu, mas eles comeram e tiveram fome. Do pão que eu te der, vocês comerão e não terá mais fome. Glória a Deus. E ordenou-lhe a multidão que se assentasse. Jesus está dizendo para todos nós: descansa, por favor. Descansa. Aí, mandando, né? Versículo 6. E ordenou a multidão que se assentasse no chão. Para descansar, mas não é para dormir, não. Descansar em Deus. Assente, multidão. Descansa, para que não tem necessidade de ficar apressado. Enquanto os discípulos estão preocupados, Jesus está dizendo para a multidão: pode assentar, fique à vontade, fica tranquilo, fica na paz, não entre em desespero. A fome está batendo, mas eu não vou deixar vocês irem de mãos abanando. Eu não vou deixar vocês indo com o estômago apenas com vermes. Não, vou colocar um pão, colocar um peixe para vocês comerem aí. Então, tomando os 7 pães e tendo dado graça, isso aqui é muito bom, preste atenção, e tendo dado graças, meu querido, vamos lá, são apenas 7 pães, mas Jesus está pegando 7 pães e rendendo graças a Deus. A maior multiplicação, o ser humano tem multiplicação na sua vida, é quando rende graças a Deus pelo que tem. Pelo que tem. Tem pessoas que têm com abundância, têm os montes, mas ainda sente falta. Não sabe nem agradecer a Deus. E Jesus está rendendo graças a Deus por ter os 7 pães. Em outro tempo eu falei sobre isso daqui.
Quantas pessoas vai comer, vai se alimentar, nem sequer agradece a Deus pelo alimento que tem? É verdade. E se você prestar atenção, Jesus fez isso tanto nos pães quanto nos peixes. Ele rendeu graças a Deus. E tendo dado graças, partiu-os e os seus discípulos, e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, ou seja, diante da multidão. E puseram-nos diante da multidão. E tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graças novamente, ordenou que também lhe os pusessem diante da multidão. Jesus, ele opera à vista de todos. Jesus, ele não opera escondido. Que faz as coisas escondidas é Satanás. É o tal do terreiro do candomblé. É o tal do ibamba, do quibanda. É a macumba. Isso eles operam às escondidas, porque é o ocultismo. O Jesus mesmo disse aos fariseus: o que eu faço à vista de todos. De todos. Jesus está mostrando à multidão que tem aqueles poucos pães. Pediu para os seus discípulos que pegasse os poucos pães e os poucos peixes e colocasse diante da multidão, e todos estão vendo. É por isso que você vê fulano contando o testemunho: Jesus fez isso na minha vida, Jesus operou aquilo outro na minha vida. É visível o milagre de Deus na vida da pessoa que confia em Deus. Jesus pega o sujeito mais perdido, defasado lá no mundo, restaura ele, e depois quem vê ele, às vezes algum até desacredita que literalmente aquela pessoa foi transformada. Jesus está mostrando: o que eu faço à vista de todos. Está aí, o testemunho é visível. Por isso que tem também até uma palavra que diz: vereis a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. É visível as mudanças. É notório as mudanças. E Jesus pôs diante de todos. Ordenou que também lhe os pusessem diante de todos. Da mesma forma que ele falou no versículo 6 acerca do pães, ele também falou acerca do peixe no versículo 7. No versículo 8 vai dizer: e comeram e saciaram-se. Então, dos pedaços que sobejaram, levantaram-se 7 cestos. Olha isso daí. Ainda fala que foram 7 cestos. Agora eu estou até curioso aqui. Aonde tinha 7 cestos aqui que o texto não nos fala? Falou que tinha 7 pães. Falou que tinha 7 alguns peixinhos, não é isso? Versículo. Alguns peixinhos. Mas o texto não nos fala aonde estavam esses 7 cestos. Aonde estavam esses 7 cestos? Eles não estavam no deserto? Jesus, ao multiplicar os peixes e os pães, é possível que multiplicou também os cestos? Porque tinha que ter vasilha para servir quase 4.000 pessoas. E aonde vai surgir essas vasilhas para servir quase 4.000 pessoas no deserto? Porque como é que eles vão carregar cesto vazio pelo deserto? Me explica isso. Eles levantaram e comeram e saciaram-se. Então dos pedaços que sobejaram, levantaram-se 7 cestos. Eles levantaram. Eles colocaram o cesto com os pães diante da multidão.
mas na hora de levantar, levantou 7 cestos. Mais uma vez, 7 pães, 7 cestos, número de perfeição. Jesus está dizendo: o que eu faço perfeito. Eu faço perfeito. Não há falha, não há resquício de falha. Versículo 9. E os que comeram era quase 4.000. E despediu. Jesus só despediu eles depois que todos estavam saciados. Depois que todos estavam alimentados. É lógico que aqui é no literal, que é físico, né? Que é literalmente fome de comida mesmo no estômago. Óbvio. Mas Jesus, é lógico que na atualidade de hoje aqui com nós, amém? Se tiver alguém com fome, nós vamos orar para Jesus multiplicar o pão. Mas Jesus alimenta a nossa alma. Aumenta a nossa fé. Nos dá força, nos dá graça. Saímos daqui com dupla bênção na mão. A da salvação, a do alimento da alma. E também Jesus alcança a nossa área profissional, nossa área financeira. O pão que nunca nos falta é Ele que nos concede. O alimento que nunca nos falta em nossa casa é Ele que nos concede. A saúde que nós temos é Ele que nos dá. Meus queridos, que Deus abençoe a todos. Eu profetizo toda sorte de bênção na vida de cada um de vocês. Que Deus alcance a família, que Deus alcance os familiares. Em nome de Jesus Cristo. Amém.